Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso estudo da nossa reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor de Jesus, situado em Guaçuí, Espírito Santo. Para darmos início, vamos ler uma mensagem de psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Praça da Amizade. Toda criatura desperta além da morte, tanto quanto acorda depois de cada período de sono, do espírito Rivaldo de Azevedo. Após essa leitura, vamos fazer uma prece para nos sintonizarmos com os bons espíritos que aqui se encontram conosco. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui para o estudo da Tua doutrina espírita. Nos ajuda, nos orienta, abra nossas mentes, nos intua para que as boas palavras saiam desse estudo e que a gente possa estar sempre sintonizado com os bons espíritos. Que assim seja. Toda terceira semana do mês é voltado para o estudo dos desencarnados. De algum esclarecimento, algum estudo voltado para os desencarnados. E como está perto, do chamado Dia de Finados, eu resolvi trazer essas reflexões contidas no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, A Vida Espírita, Comemoração dos Mortos, Funerais, para que a gente possa fazer essas reflexões, neste momento onde muitas pessoas, no dia 2 de novembro, fazem as suas visitas aos cemitérios, aos túmulos, fazem deste momento, às vezes de muita tristeza, em alguns casos até muita revolta. O que o Espiritismo nos diz sobre esse dia, sobre essa comemoração? Alguns historiadores nos trazem de que essa comemoração ela vem de muitos séculos atrás, de muito tempo atrás, e remontam que isso começou nos antigos povos da Gália, que hoje é a França, e que eles acreditavam, eles tinham dentro dele que nós éramos indestrutíveis. E por isso eles faziam essas comemorações, não comemorações voltadas para aquele corpo físico que estava ali sendo destruído, mas para um algo que eles diziam que era indestrutível. O culto aos mortos não era um culto ao corpo, Eles não faziam esse culto ao corpo que ali estava sendo destruído. No nosso livro dos Espíritos, na pergunta 320, o Allan Kardec, ele pergunta assim aos espíritos: os espíritos ficam sensibilizados ao se lembrarem deles o que amaram na Terra? Então, os espíritos que já desencarnaram, eles ficam sensibilizados quando nós lembramos deles? Vamos ver o que os espíritos nos responderam. Muito mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Nós, estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos que já desencarnaram, eles estão vivos, Eles continuam a viver no mundo espiritual, O que acaba, o que está ali dentro dos cemitérios são os restos mortais de um corpo, mas o espírito que habitou aquele corpo, ele continua vivo.
né? Então aquele espírito, porque nós tivemos afeição, tiveram afeição conosco. Se nós nos lembrarmos dele, nós elevarmos os pensamentos para ele, fizemos uma prece para ele, é claro que eles vão ficar sensibilizados e vão ser tocados por aquele amor, por aquele pensamento de fraternidade, de amor, né, para eles. E se eles estiverem infelizes, são para eles um alívio, porque um pensamento bom voltado para uma pessoa, para um espírito encarnado, desencarnado, isso traz-lhe um alívio, isso lhes traz uma ajuda, né? Na 321, o Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos, chamado finados, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar por ele sobre os seus despojos? Os espíritos respondem: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, neste dia como nos outros dias. Então, os espíritos, eles atendem aos nossos pensamentos, o apelo que a gente está fazendo ao pensamento, seja dentro de casa, seja andando na rua, seja trancado em nossos quartos fazendo nossas orações, seja lá no cemitério, né, onde estão os despojos mortais daquele a qual tanto amamos. Os espíritos, eles ficam sensibilizados quando a gente lembra dele. Quando a gente tem aquele pensamento voltado para ele, com amor, com carinho. Mas também os espíritos também ficam sensibilizados quando a gente tem aqueles pensamentos voltados para o desespero, para a revolta, para a não aceitação do acontecido, para o desencarne dele. Então nós temos que ter cuidado também nesses momentos de elevarmos nossos pensamentos, de voltarmos os nossos pensamentos para ele com amor, com fraternidade, com respeito, para que eles sintam essas vibrações do bem, né? Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás com trabalhadores dessa nossa casa, o Centro Espírita Amor e Jesus, por volta de uns 25, 30 anos atrás, de levarmos mensagens à porta do cemitério no dia 2 de novembro. Isso me marcou muito porque eu vi ali muita tristeza, muita angústia. E a cada mensagem, né, que a gente distribuía lá na porta do cemitério para aqueles entes queridos, ali vinha muita angústia mesmo, muita tristeza, muitas famílias, ainda mais se tinha sido mais recente, então. E aquilo me marcou muito, aquela ida lá, nós ficamos lá o dia inteiro. E eu sempre fiz essas reflexões, o que o Espiritismo me diz sobre isso? E nós estamos ligados a esses entes queridos através do amor, através do pensamento, através daquelas boas passagens que nós tivemos com ele aqui por momentos, né, aqui encarnados. Nós devemos nos ligar a eles através desses bons pensamentos, dessas boas passagens. A saudade é uma dor que dói aqui no plano material e lá no plano espiritual. Do mesmo jeito que a gente tem saudade, que a gente gostaria de estar mais junto, eles também têm.
Então, nesses momentos, ou em todos os dias, não precisa ser um dia específico. Esse dia, segundo o Kardec, os espíritos falaram ali a Kardec, não é um dia de solene, é um dia de que os espíritos vão estar ali. Eles não, eles nos veem através dos nossos pensamentos, né? Quantos livros da codificação, livros, vamos dizer, psicografia de Divaldo, de Chico Xavier, estou falando, né, dos mais famosos, mas de tantos médiuns aí, trazem mensagens de espíritos que já desencarnaram, nos mostrando, estamos vivos. Não estamos ali naqueles despojos que estão ali nos cemitérios, né? Na 323, a visita ao túmulo, Kardec pergunta, né? A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Então, eu ir lá visitar aquele túmulo onde estão os despojos do meu ente querido, dá mais satisfação a ele do que eu fazer uma prece? A visita, os espíritos respondem, a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem que vos disse. É a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar que ela é ditada, se ela é ditada pelo coração. Então, se eu faço uma prece em lembrança àquele meu ente querido dentro da minha casa, ele vai receber essas boas vibrações, os espíritos bons que me acompanham e que acompanham ele vão levar até ele essas boas vibrações, e que eu não preciso estar em qualquer um lugar para poder fazer essa minha prece. Eu posso estar no meu quarto, na minha casa, na rua, me vem uma lembrança, e seja em qual dia for, vem uma lembrança daquele meu ente querido, eu fazer aquela prece de coração, é isso que vale. É isso que os espíritos querem nosso, essas boas lembranças, essas boas vibrações, né? Quando oramos, a gente se liga aos espíritos encarnados através dos pensamentos. Nosso pensamento se liga até ele. Aquela boa vibração se liga até ele, né? O espiritismo, ele vem nos explicar, né, que nós somos imortais. O que morre é aquele corpo físico que está ali, momentaneamente, que nós usamos por um período. Aquele corpo físico, sim, ele está ali naquele local, naquele cemitério, mas o meu espírito, eu, Eliane, que sou espírito, né? Não é o meu espírito, eu, Eliane, sou espírito, ele vai continuar no mundo espiritual, fazendo os trabalhos, estudando, né? Fazendo com que eu me melhore espiritualmente, tentando pelo menos melhorar, né? Os espíritos, eles atendem ao apelo dos nossos pensamentos, das nossas preces, seja em qual local a gente estiver. Quando muitas pessoas, né, voltadas naquele dia, vamos dizer, específico, dia 2 de novembro, estão voltadas para os pensamentos aos desencarnados, claro que eles vão estar tentando entrar em sintonia com eles, né? Se a pessoa está fazendo uma prece, seja até lá mesmo no cemitério ou em outro local, é claro que os espíritos vão entrar em sintonia. Se ela está fazendo uma prece de coração, sentida,
né, com todo aquele carinho, toda aquela amizade, é claro que eles vão sentir essas boas vibrações, né? A visita ao túmulo, para algumas pessoas, é uma forma de manifestar mesmo, fisicamente, materialmente, levando flores, levando velas, para aquele ente querido. Mas se ela estiver levando aquilo com um coração, com um sentimento bom, sem desespero, sem, né, revolta, os espíritos estão ali recebendo aquelas boas vibrações. O que o Espiritismo nos mostra é que a vida continua, que através dos nossos pensamentos nós podemos chegar até eles, não precisamos ter um local específico, uma hora específica, um dia específico para que isso possa acontecer. A cada momento que nós lembrarmos deles, fazermos uma oração. É isso que o Espiritismo está nos trazendo aqui. Longe de nós, longe do Espiritismo, fazer críticas, porque além disso é uma falta de caridade com a cultura de uma outra pessoa, a religião de uma outra pessoa, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio e pensa do jeito que acha correto para si, né? Então não adianta eu já ter esses ensinamentos, né, que a doutrina espírita nos traz, e ficar criticando também aquelas pessoas que ainda precisam, porque muitas pessoas precisam dessa coisa material para tentar entrar em contato com seu ente querido, né? Naquele local onde às vezes para ela é tanto sofrimento, né? Relembrar aquele sofrimento todinho que a família passou, que ela passou. Então, é isso que o Espiritismo nos traz, que nós devemos ser caridosos para com todos, elevarmos nossos pensamentos para aqueles que já se foram, para o mundo espiritual antes de nós, porque também iremos, que a gente possa, em cada momento de lembrarmos desse ente querido, fazer uma prece vinda do coração. Não ficarmos em desespero, em revolta, quando lembrarmos deles, porque eles também vão sentir, né? Nem neste momento de dia, vamos dizer, o Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, ou em qualquer outro dia, ou também em velórios. Nós devemos, quando tivermos que participar de um velório, sempre estarmos com nossos pensamentos elevados, fazendo preces para que aquele espírito que acaba de desencarnar possa ter a ajuda do plano espiritual, né? A ajuda do plano espiritual. Então, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, nós vamos tendo a certeza de quanto o nosso pensamento elevado ele pode chegar a fazer tanto bem para tantas pessoas, para tantos espíritos encarnados e desencarnados, né? Que a gente tenha sempre esta ideia, essa certeza de que nosso pensamento ele pode chegar a muitos lugares onde às vezes o nosso corpo ainda não pode chegar, né? Então, nesses momentos onde a tristeza, ou nesse dia onde a tristeza, né, de muitas famílias vem através também, às vezes, da revolta, que a gente possa, dentro do nosso lar, dentro de onde nós estivermos,
elevarmos nossos pensamentos para todos aqueles que já desencarnaram, para todas aquelas famílias, né, que até agora, nesse momento de pandemia, estão passando por dificuldades tremendas, né, com seus entes queridos que estão desencarnando, e às vezes elas nem podem ter aquele momento de despedida. Gente, quanto é triste. Quanto é triste uma família, né? Aqui eu tive com uma família aqui, meus vizinhos, eles não puderam ir lá se despedir daquele ente querido. Ficaram sabendo do desencarne e logo depois ele foi enterrado e eles não puderam ter aquele momento de despedida física, né? Estou falando físico, não tiveram velório, não tiveram isso. Mas eles puderam, em momentos de oração, todos juntos, elevar o pensamento àquele ente querido. É isso que a gente tem que ter ideia, né? Levarmos nossos pensamentos com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção e levarmos aos bons espíritos para que os ajude, para que ajude aqueles que estão desencarnando. Em momento nenhum a gente quer criticar aqueles que fazem esse momento do Dia dos Mortos, Dia de Finados, o momento de ir até aos cemitérios. Não, nós estamos, como o Espiritismo nos fala, que é uma fé raciocinada. Nós estamos raciocinando de uma outra perspectiva, de uma outra maneira de encararmos a morte, né? Que a gente possa auxiliar aqueles que às vezes estão em desespero, que a gente possa, dentro do nosso possível, encaminharmos aquelas famílias que ainda não estão aceitando, né, esse momento de desencarne de algum ente querido, para o atendimento fraterno, para aquela conversa, para aquele auxílio de conversar, de desabafar, que isso pode trazer alívio tanto para aquela família que continua aqui no plano material, quanto para aqueles espíritos que estão já no mundo espiritual, né? Não só nesses momentos de finados, mas em cada momento que a gente encontrar, às vezes, alguém que ainda está, né, sem aceitação do desencarne de alguém, às vezes é bom conversar, né? Nós temos companheiros nossos que estão auxiliando neste trabalho de conversa fraterna à luz da doutrina espírita, para que essas dores, essas angústias, essas mágoas possam pelo menos ter uma outra visão de vida, uma outra perspectiva de que a morte ela só acaba com o corpo físico, com o espírito não. Obrigado, gente, por esses momentos, né, que a gente pôde fazer essas reflexões. A doutrina espírita ela nos traz ensinamentos, né, de uma fé que nos mostra que somos eternos, que somos espíritos, que continuaremos a nossa jornada em busca da nossa perfeição por muitas e muitas encarnações. Vamos fazer agora uma prece de encerramento para que a gente possa, até nesse momento, lembrarmos de alguns entes que já se foram para o plano espiritual antes de nós. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, para
agradecermos este momento que passamos aqui juntos, virtualmente. E também, Senhor, para pedirmos por todos aqueles espíritos que já foram para o plano espiritual, que eles possam ser assistidos, ajudados pelos bons espíritos, pelos seus espíritos protetores, que eles possam continuar a sua marcha evolutiva no plano espiritual. E por todas aquelas famílias que hoje sofrem pela saudade, sofrem às vezes por a incompreensão, achando que a morte acaba com tudo. Nós sabemos, Senhor, que a morte é uma passagem do plano material para o plano físico. Consola, ajuda, nos dá a compreensão necessária e a certeza, Senhor, de que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Esta é a certeza que nós temos. Obrigado por esses momentos e damos por encerrado mais um estudo de atendimento fraterno da nossa casa. Que assim seja. Obrigado, gente, por estarmos aqui todos juntos. Até uma outra oportunidade. Que assim seja.